Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, não tem problema. Esse é o lugar, é o espaço onde a nossa fragilidade, a nossa dor, a nossa angústia também é bem-vinda. Eu gosto de dizer que a experiência comunitária da fé ela se abre como uma oportunidade para trazer tudo aquilo que a gente foi visitado durante a nossa semana. As nossas emoções, os nossos afetos, as nossas dores, as nossas dúvidas, os nossos medos, tudo isso é bem-vindo ao altar de Deus. E aí eu gosto sempre de repetir a imagem de que quando Deus se encontra com Moisés e diz assim, olha, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Por que é santo? É santo porque Deus estava presente? Não, é ao contrário. É santo porque Moisés estava presente. E Moisés precisava fazer-se presença. E aí, esse lugar se torna santo por causa de você, da tua presença, daquilo que você tem, do que você trouxe, de tudo aquilo que é um acontecimento na sua vida, das circunstâncias às quais você vem passando e vivenciando. Tudo isso é solo sagrado, reverente, importante, para que a gente possa hoje aqui sacralizá-lo, sagradar, para que de alguma forma nós tenhamos o nosso coração cuidado, porque é para isso que a gente veio se reunir. Você quer ficar em pé comigo nesse movimento de fé? Eu quero ler 2 versos do Salmo 63, que tem a ver com essa nossa necessidade espiritual, que é uma necessidade também humana, que é ser visitado pelo divino. Eu preciso disso. E fala dessa sede interior, e fala desse movimento do nosso coração. E diz assim o Salmo, ó Deus, Tu és o meu Deus, e de madrugada eu te buscarei, porque a minha alma tem sede de Ti. O nosso coração precisa ser saciado nas águas do amor de Deus. E é por isso que nós estamos reunidos aqui. Para que, de alguma forma, a nossa oração seja essa oração, a oração da sede, a oração do sagrado, a oração do divino, a oração que nos visita, a oração que faz com que haja interpretação daquilo que a gente carrega, as nossas dores, os nossos sentimentos, os nossos afetos, as nossas dúvidas, os nossos medos, mas também se amplie em encorajamento, em beleza, em força, em presença, em companhia, e dizendo para nós, você não está sozinho, você não está sozinha. E aí eu quero complementar com uma oração que é do poeta, teólogo José Tolentino Mendonça, que fala sobre isso, sobre essa necessidade. Eu tenho sede do sagrado, eu tenho sede de Deus. E somente sendo devolvido a essa fonte é que o meu coração pode ser cuidado. Ensina-me, Senhor, a rezar a minha sede, a pedir-te não que a arranques de mim ou a resolvas depressa, mas a amplies ainda naquela medida que desconheço e que apenas sei que é a tua. Ensina-me, Senhor, a beber da própria sede de ti, como quem se alimenta mesmo às escuras da frescura da nascente. Que a sede me torne 1000 vezes mendigo,
Me ponha em namorado e faça de mim peregrino. Que ela me obrigue a preferir a estrada à estalagem e o aberto da confiança ao programado do cálculo. Que esta sede se torne o mapa e a viagem, a palavra acesa e o gesto que prepara a mesa onde a gente partilha o dom e a vida. E quando der de beber aos teus filhos, às tuas filhas, seja não porque tenha posse da água, mas porque partilhas com eles o que é a sede. Se você está assim, sedento do sagrado, do divino, esse é o momento. Eu queria te convidar e te sugerir a fechar os teus olhos nesse movimento interior, porque quando a gente fecha os nossos olhos, a gente tem a grande chance de despertar para dentro de si. E essa é a nossa vocação, esse é o nosso itinerário. À medida que nós partilhamos a fé, que cantamos, que encontramos com amigos, amigas, com gente querida, a gente deseja que seja despertado no nosso coração fagulhas de esperança, de cuidado, de acolhimento, de hospitalidade, Deus. A gente torna reverente cada pessoa, cada história aqui presente. Cada um trouxe as suas vivências, as suas experiências, os seus encontros e desencontros, e por isso nós sacralizamos aqui, e por isso nós tornamos reverente, e por isso nós fazemos desse movimento um ato de fé, que de alguma forma, à medida que a gente se torna presença e presente, tu também se torna na nossa companhia, partilhando afeto, partilhando coragem, retirando o medo e colocando uma presença que adoça e saboreia a nossa história, fazendo com que a gente não se sinta culpado, mas perdoado, fazendo com que a gente se sinta abraçado, acolhido com tudo aquilo que a gente já é. E é por isso que nós desejamos, e nós somos seres de desejo, que de alguma maneira a tua presença nos afete e a gente possa ouvir no nosso interior: você é filha amada, você é filho amado, e isso é suficiente para que a gente possa seguir em frente. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Vamos encher esse lugar de louvor. Vem me amparar, pois teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, pois teu amor não falha e nunca falhará, pois tu és o meu.
sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Naranara, naranara. Oh, 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 oh. Lararara, lararara. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Pois teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Pois teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Naranara, nararara. Teu amor não falha. Nararara, nararara. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia. Bom dia, querida Bethesda. Bom dia, querida Bethesda. Bom dia. Agora eu escutei. Que bom, né? Que bom é estarmos aqui, estarmos em unidade. Como eu falei isso na minha ministração passada, né? É isso que Deus quer. Deus quer essa unidade da gente. Deus nos quer como irmãos, irmãs, né? E para isso que Ele nos serve da sua bondade, da sua graça. Eu não sei como é que você está, eu espero que bem, né? Mas se você não estiver bem, esse é o momento de entrega, né? E apenas uma palavra, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Essa é a palavra. Essa é a palavra de graça que Ele tem para nós. Pois o Senhor é bom. E Ele está sempre conosco. Amém? Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias
estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Glórias a esse Deus bondoso, a esse Deus que nos ama incondicionalmente. Agora vamos continuar esse momento de adoração. Dizer o quanto Ele é grande, o quanto Ele é importante em nossas vidas.
o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo que tu fez, por tudo que tu tens feito em nossas vidas, Deus. Nós estamos aqui, Deus, para te adorar, para nos consagrarmos diante de ti.
isso. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras. Puxa essa adoração do fundo do seu coração. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Mais uma vez. A honra, a glória, a força
poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Bom dia mais uma vez, para quem eu ainda não dei bom dia. Que bom nós sermos cuidados em oração a partir dessas canções que percorrem, fazem parte, né, fazem menção ao imaginário coletivo da nossa fé, e mais ainda assim sermos agraciados, né, com a voz da Gabi, do Felipe, da Bárbara, da Cris, junto com o Márcio e o Luciano, para fazer com que o nosso coração possa experimentar o sagrado e o testemunho que é tão precioso, que é o testemunho do Evangelho, que se abre como essa anunciação de que tudo, essa glória, essa força, essa honra se manifesta a partir do amor. É o amor que catalisa tudo isso. Não é a força, a honra e a glória que fazem o amor. É o amor que manifesta força, honra e glória. É uma inversão daquilo que o testemunho de Jesus se revela a nós. Gente, existe, pelo menos para mim, duas alegrias que eu adoro fazer. A primeira delas é celebrar casamentos. Olha, como é divertido para um pastor que gosta de poesia, viu, Dudu? De literatura, de música, produzir uma celebração de casamento. A outra é a gente apresentar uma criança. E hoje a gente tem uma mistura, né? Uma ambiguidade, porque a gente vai apresentar aqui o Lael, não é isso? Né? Que é o filhinho da nossa amiga Larissa e do nosso amigo Marcelo. E eu queria já chamar eles aqui. A Larissa Feitosa chegou mesmo na hora, viu? Estava tudo combinado, gente. Chega aqui pertinho de mim. Por enquanto, só eles, viu? Porque, gente, eu vi a família. Que bom, né? Que bom a gente ter família grande, né? Eu sei o que é isso. A Larissa Feitosa, durante muito tempo, aqui e acolá também tem nos ajudado na mídia, né? Ela é discreta, mas é uma fotógrafa, assim, enorme. E o nosso amigo Marcelo Costa, que sempre vem acompanhado e trazem as suas... Às vezes a gente já teve algumas conversas, traz algumas insinuações, algumas questões, e a gente recebe eles com muito carinho. E hoje a gente vai apresentar o Lael Feitosa. O que a gente faz aqui, e a gente não tem a tradição de batizar as pessoas na Bethesda. Não há nenhum problema das outras tradições, inclusive tradições cristãs, né? Tanto a tradição católica como, por exemplo, os anglicanos fazem isso, os luteranos fazem isso, e não há nenhum problema. Mas a gente entende que o batismo é um ritual que requer uma compreensão do testemunho que você quer carregar, né? Da fé que você quer fazer adesão. E a gente não pode dizer que o Lael já tem capacidade de dizer o que é que ele vai ser, né? Então, ele vai decidir, ele vai construir o projeto de fé, né, de espiritualidade, e, por conta disso, a gente entende que a gente, aqui, o movimento de sacralizar, de tornar sagrado esse instante, ele é importante, mas ele não pode ser uma confissão para o Lael, mas precisa ser um testemunho para a família, a partir da Larissa
e também do Marcelo. Um testemunho de vida que eles querem inspirar a vida do Lael. E aí eu queria já convidar a família. Vamos. Ninguém escapa. Pode ficar aqui à minha direita, por favor. Olha aí, que coisa boa. Antes de eu segurar o Lael, porque assim, gente, cá entre nós, eu tenho muita experiência com criança, viu? Eu tive assim a sorte grande de ter 4 irmãs menores do que eu, então eu tive essa vivência e a gente trocava, era fralda de pano, viu? Não é descartável, era o brochezinho lá, coitada das minhas irmãs. Mas o que eu preciso dizer para vocês, eu espero que vocês olhem aqui para mim rapidinho, tem uma frase que eu pensei aqui que eu acho que é muito importante para a gente. Diz assim: bendito aquele que consegue dar aos seus filhos, asas e raízes. Porque a experiência de sermos pai e sermos mãe e sermos família é andar durante essa ambiguidade. Porque a gente quer empoderar os nossos filhos, que eles realmente possam construir as suas histórias, possam tecer as suas vidas, mas, ao mesmo tempo, a gente quer enlaçá-los, quer deixá-los presos ao nosso ninho, ao nosso afeto, ao nosso cuidado. E eu diria que esse é o caminho de fazer com que o Lael possa encontrar nesse cuidado, a partir de vocês, essa possibilidade dele criar o mundo a partir do encontro com vocês. Mas também saber que existe casa, que existe um lugar para onde ele vai retornar e vai ser bem-vindo sempre. De um espaço onde haverá sempre esse movimento de que não há despedida. Né? Por mais que ele vá, não haverá despedida, mas haverá esse caminho que ele vai trilhar a partir da construção das suas mãos. Então, a gente precisa ter esse cuidado. O nosso cuidado é que o nosso coração, enquanto papai, mamãe e família, seja isso. O Lael vai criar raízes, porque ele vai saber a identidade dele, ele carrega um sobrenome, ele carrega uma identidade, mas, ao mesmo tempo, ele também vai criar a sua própria história. E aí, existe algo que a gente gosta de repetir sempre. O rosto de Deus não é um rosto abstrato, não é um rosto etéreo. O rosto de Deus, para o Lael, vai ser interpretado, compreendido a partir do rosto de vocês. Vocês serão o rosto de Deus para ele. Vocês serão o testemunho de fé para ele. E tudo isso a gente precisa tomar como um testemunho que inspira e não como um testemunho que obriga. Um testemunho que influencia, mas não um testemunho que coage. Um testemunho que produz encorajamento e não um testemunho que provoca medo e culpa. Um testemunho que abre a porta para o perdão, inclusive de nós, enquanto papai e mamãe, dizer que errou, viu? Vai chegar essa fase. Eu errei, pisei na bola, falei besteira, né? A adolescência te espera, esperam vocês, tá? Então, e dizer, eu te perdoo e eu também perdoo você e eu espero que você me perdoe. Então, é nesse enlaçamento que a gente acredita que o Lael possa viver uma vida tão bonita.
E eu sei que esse momento, principalmente para a Larissa e toda a família, carrega muito sentimento, porque recentemente ela perdeu uma pessoa muito importante, que foi a sua mamãe, né? E hoje, por isso que eu comecei a dizer que era um momento ambíguo. A vida, mas também a perda, né? Há muito amor, mas também há ausência. E eu queria convidar a nossa igreja a ficar de pé para a gente orar, apresentando o Lael, mas também cuidando do coração dessa família. Será que o Lael vem aqui para mim? Oxe, meu Deus. Eu vou. Vamos orar. Estenda as mãos para cá, gente. Deus, a gente apresenta o Lael como um símbolo de cuidado, de afeto, de amor, também com o coração dessa família, que atravessa um momento tão intenso de dor, de perda, e é diante disso tudo que a gente acredita naquilo que o apóstolo Paulo falou, que todas essas coisas, de alguma forma, vai cooperar para o coração delas, como um aroma que perfuma e que cuida, com esse sentimento de que é preciso também afirmar a vida. E nós consagramos o Lael como esse símbolo de que a vida se impõe apesar da morte. A vida se impõe como memória, como saudade, como esse aroma que vai perfumando os nossos dias. A vida se impõe como uma graça que vai sendo redescoberta e a gente vai descobrindo sentido. Que esse tempo onde a gente torna sagrada a vida do Lael e que ele possa ser esse testemunho de beleza, esse testemunho de coragem, esse testemunho de muita brincadeira, esse testemunho de muita alegria, possa também ser esse dom que vai ser uma presença e já é tão significativa, tão cheia de afeto para essa casa, para esse lar, para a Larissa, para o Marcelo e para toda a família. Amém. Viva o Lael, gente! Vai, ali, ó. Ali, Lael, ali, ó. Aí, ali, ó. Clara tá viajando ainda, ia ficar muito difícil pra mim ficar com ele. Que foi? Que foi? Aqui, ó. Olha aqui, ó. Relógio, relógio. É, amor. Eu vou só fazer menino chorar. Oi. Não é possível, né, gente? Ainda bem que ele não chorou, hein? Escapei. Gente, deixa eu dar um aviso importante para vocês. Próximo sábado, nós temos um encontro do Conversa Fiada, que é o grupo de homens aqui da igreja, que a gente se reúne, e a gente vai ter a presença de um psiquiatra, que é também aqui da nossa comunidade, o Rodrigo, e a gente vai ter uma conversa muito interessante. Que homem uma criança encontra em você? Falando sobre isso, sobre afeto, sobre cuidado, sobre responsabilidade, sobre um caminho que a gente, às vezes, nessa ideia de masculinidade, da qual a gente foi formado e a gente vai carregando, né, muitos traços dela,
e que a gente precisa rever, que a gente precisa ressignificar, que a gente precisa reelaborar. E aí o Rodrigo, que já trouxe uma formação para a gente, formação não, um encontro, uma fala, no ano passado, no semestre passado, na verdade, e foi muito preciosa. Então, se você ainda não faz parte do grupo Conversa Fiada, eu sugiro que você nos procure para que a gente juntos, né, possamos estar presente nesse encontro. A gente já tem um grupo no WhatsApp, onde a gente pode incluir você, se assim você deseja. E eu vejo aqui muitos amigos que podem também caminhar juntos com a gente. E eu entendo que esse é um movimento ao qual a gente não abre mão. Eu falei domingo passado sobre um caminho a qual a gente deseja seguir aqui, que é o caminho não apenas apontando para a fé como um conceito, mas que os encontros, os afetos, esses grupos de aproximações possam também ser esse espaço seguro para que você possa compartilhar o que está no seu coração e juntos a gente caminhar. Não como uma pretensão de resolver o problema de ninguém, mas para dizer assim, ó, você não está caminhando sozinho e sozinha, tá bom? Vamos junto? Então, conversa fiada no próximo sábado. Não deixe de me procurar se você ainda não faz parte do nosso grupo, e eu quero muito poder te receber, que coincidentemente vai ser lá no prédio onde eu moro, na sala de reunião, e aí é um espaço que a gente acredita muito nessa aproximação e nessa construção da amizade. Eu queria te convidar para a gente servir a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Você que trouxe o seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, eu queria que você separasse nesse instante. Nós aqui realizamos de 3 formas. Você pode fazer pelo Pix, você pode fazer a partir da máquina de cartão, e se você ainda usa dinheiro, nós temos um envelope aqui que o Cícero pode te ajudar para que você realize essa contribuição. A nossa contribuição não é um valor estimado que a gente coloca para você. Não, o dízimo aqui não significa que você tem que dar 10% do teu salário. Não, não é sobre isso. Não é sobre o cálculo, percebe? Não é sobre uma métrica. É sobre o teu afeto, a tua generosidade, o quanto solidário e o quanto essa casa pertence ao teu coração. É sobre isso. A gente muda a dinâmica, porque a lógica que a gente acredita mesmo é que o milagre não é feito de uma única mão. O milagre é feito de pequenas mãos quando se juntam para cuidar de alguém, de uma casa como a nossa casa. Se essa casa faz bem a você, se essa casa ela tem significado para você, se ela é importante para você, e se você está em condições de contribuir, o que é que a gente deseja? Que conscientemente você faça esse movimento e possa trazer o teu dízimo, a tua oferta, de acordo com a tua generosidade, com a tua solidariedade e também de acordo com a tua capacidade de fazê-lo. Nós não queremos te coagir. Isso tudo precisa ser com coração, com afeto, com alegria. Essa é a minha casa. Eu me importo com ela. E por isso eu sirvo ela também assim. Vamos orar? Deus, a gente já tem visto tanta coisa bonita aqui. Fomos agraciados pela presença do Lael entre nós, que a criança, ela nos devolve um olhar que a gente perde muito rapidamente, que é o olhar da ternura, que é o olhar do cuidado, que é o olhar da graciosidade, da leveza, da brincadeira, da alegria. E nós doamos os nossos dízimos, as nossas ofertas, também com esse sentimento. Não é um peso que eu quero carregar. Não é uma dívida que eu preciso
deixar ancorado no meu coração, me sentindo devedor de Deus, mas é um sentimento de pertencimento a essa casa, a esse lugar, a esse movimento que é o movimento do Evangelho. Nós sagramos esse instante, nós tornamos reverente esse momento. E com tudo isso que nós somos e temos, nós nos disponibilizamos também em sermos testemunhas na vida, sensíveis, abertas, generosas, solidárias, na escuta, no abraço, no acolhimento, uns dos outros e com quem mais precisa. Amém. As nossas crianças, elas podem sair nesse instante com a Lani, e a Gabi vai dar um apoio também hoje aqui, porque nós temos algumas crianças. A Lani vai indo, depois a Gabi chega lá. Tá, a Lani está aqui, e daqui a pouco a Lani a Gabi chega lá para dar um apoio. Quero aprender com Jesus. Quero seguir os passos de Jesus. Ele é amor e eu quero ser também. Ele ensinou que tudo é nada sem amar. Amor sem preconceitos, amor sem diferenças. Quero aprender a perdoar com Jesus. Eu também não merecia e Ele me perdoou. Somos filhos do mesmo Pai, família de Deus. Vamos viver o amor. Deus é o amor. Quero amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, me importar com a dor do meu irmão, como se fosse minha dor. Aprender a perdoar é o que queres de mim, que eu viva o amor, que eu viva pra amar. Quero aprender com Jesus. Quero seguir os passos de Jesus. Ele é o amor e eu quero ser também. Ele ensinou que tudo é nada sem amar. Amar sem preconceitos, amor sem diferença. Quero aprender a perdoar com Jesus. Eu também não merecia e Ele me perdoou. Somos filhos do mesmo Pai, família de Deus. Vamos viver o amor. Deus é o amor. Quero amar
as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Importar com a dor do meu irmão, como se fosse minha dor, que aprender a perdoar é o que queres de mim, que eu viva o amor, que eu viva pra amar. Eu queria cantar assim, viu, gente? Fica só a inveja, né? Obrigado, Felipe, Gabi. Gente, como eu falei na semana passada, né? Nosso pastor Elianai precisou viajar para dar um suporte, um apoio ao Thales, que tem passado os dias difíceis. E por conta disso ele está ausente, esteve ausente no último domingo, está ausente esse domingo, mas semana que vem já estará de volta. A família, né, do nosso amigo tem passado momentos tão delicados, né, e que o nosso coração esteja em oração também, em cuidado com ele. Me permitam, e eu preciso da sua atenção agora, te dar uma palavra, vai ser muito objetiva. Nós estamos num período eleitoral, né? Todos nós já recebemos, com certeza, no nosso WhatsApp, nos nossos encontros, propostas, números de candidatos. E a Bethesda, ao longo dos seus mais 40 anos, ela nunca teve um candidato e nunca apresentou o seu candidato. E, por conta disso, a gente construiu, a partir do nosso púlpito, a partir das nossas instituições, né, das nossas igrejas, um respeito em relação a isso, porque a gente entende que o Evangelho ele é precioso demais para a gente torná-lo mesquinho e também a serviço de uma pessoa ou de um poder. Dito isto, não significa dizer que nós, enquanto cidadão, nós pastores, nos nossos perfis pessoais, nós não possamos nos manifestar politicamente, né? Nós possamos falar de política. O que nós não vamos fazer é utilizar a nossa instituição como instrumento de fazer com que haja alguma influência em relação ao seu voto, em respeito à sua consciência, em respeito à sua autonomia, em respeito à sua decisão. Tá? E a outra coisa, que é muito importante, é que nós acreditamos, sim, aí sim, nós, enquanto instituição, nós acreditamos que existem critérios, que nós devemos escolher os nossos candidatos, as nossas candidatas. Qual é o critério, pastor? É o critério do Evangelho. Porque antes mesmo de um movimento progressista ou de esquerda, havia o Evangelho. Antes mesmo de um movimento de direita ou de qualquer que seja ele, havia o Evangelho. O Evangelho é o nosso critério. O Evangelho diz que nós precisamos estar ao lado daqueles e daquelas que defendem o amor e não o ódio. O Evangelho diz que nós precisamos estar ao lado daqueles e daquelas que entendem que nós precisamos lutar pelas pessoas que estão sendo empobrecidas. O Evangelho diz que nós precisamos decidir e termos uma consciência, seja ela nas nossas relações, inclusive política, e decidir também a quem a gente vai manifestar o nosso voto comprometido com esse critério. A quem essas pessoas, a quem o meu candidato vai estar servindo? Será que é uma comunidade, a toda a sociedade, ou vai privilegiar a uma casta que já está no poder e que já exerce poder e que simplesmente não pensa naqueles e naquelas que são
o tempo todo vítimas. Então, o Evangelho é a lente para que eu e você possamos decidir conscientemente o nosso voto. Amém? Dito isto, como viver quando os dias ruins parecem não ter fim? Essa é a minha reflexão de hoje com vocês. Eu faço, pelo menos aqui, eu trouxe 4 leituras, mas são 4 leituras rápidas, né? São textos pequenos, que estão dentro desse contexto e dentro desse tema. A primeira leitura se encontra em Romanos, capítulo 5, dos versos 3 e 4, que diz assim: E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria esperança. Veja, não é a glorificação ingênua da dor, mas o reconhecimento de que a dor atravessada, não a dor negada, não a dor idolatrada, pode ser reorganizada em uma direção, criar esperança. De modo ainda mais direto, Tiago, no capítulo 1, nos versos 2 e 3, diz assim: Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. E há ainda a imagem em 2 Coríntios, capítulo 4, no verso 17 e 18, que diz assim: Essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas naquelas que não se veem. De novo, é um convite a olhar para além do dia ruim, sem negar que ele dói. E por último, talvez resuma bem o espírito desse tema. Mateus 11, 28, onde Jesus diz assim: Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Não é a promessa que o fardo vai desaparecer, mas de que ele pode ser carregado de outro modo, mais leve, porque não pese menos, mas porque eu e você não vamos carregá-lo sozinhos. Você quer orar de novo comigo, esse instante? A gente precisa de uma boa dose de atenção. Que esse movimento aqui seja essa captura do nosso olhar interior. Que as palavras refletidas, pensadas aqui, sejam palavras que encontrem abrigo, lugar no coração daqui e de lá. E que isso seja uma experiência que a gente possa dizer: Deus esteve aqui. Amém. Há momentos em que a vida parece entrar em um longo inverno. Os dias se repetem. As dificuldades se acumulam. E aquilo que antes dava sentido à existência parece ficar cada vez mais distante. Quase inacessível. Por quê? Porque em algum momento fomos expostos ao contingencial, ao inesperado, ao acaso, ao imponderável. E aí eu diria que, sem dúvidas, há sofrimentos que chegam de maneira inesperada
e há outros que vão se prolongando silenciosamente, transformando-se em uma espécie de paisagem a habitar o nosso interior. E quando isso acontece, a pergunta pode deixar de ser simplesmente: como vou resolver este problema? E passa a ser muito mais profunda. Como é que a gente vai continuar a viver quando esses dias ruins parecem não ter fim? É uma pergunta que insiste em voltar e não simplesmente em dizer porque isso está acontecendo comigo, mas parece ser algo mais urgente. Parece ser algo que precisa e nos arremete à busca de uma resposta. Como é que eu faço para continuar de pé quando eu não vejo o fim? E aí a gente precisa ser honesto aqui. A gente precisa ser muito honesto. Existem sofrimentos das quais as respostas rápidas parecem inadequadas, parecem esdrúxulas. Há perdas que não se podem ser imediatamente reparadas. Ausências que a gente não vai conseguir preenchê-las. E situações que vão exigir de nós não uma solução instantânea, mas essa capacidade de permanecer de pé enquanto a vida ainda não mostrou o seu próximo capítulo. E nesse aspecto tem um autor que eu gosto muito, que é o Viktor Frankl. Ele foi um judeu vienense que esteve nos campos de concentração como prisioneiro e a partir dessa sua circunstância extrema de dor, de sofrimento, ele produziu a sua abordagem, que é conhecida como a logoterapia, e produziu 3 livros, que é a tríade da sua compreensão, que é Em Busca de Sentido, sobre o sentido da vida, e a Vontade de Sentido. E aí ele vai fazer uma sugestão para a gente quando nós estivermos nesse limiar da vida. Qual é a proposta? Ele vai dizer o seguinte: quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Percebe? É a produção de sentido que, de alguma maneira, pode fazer com que a gente resista a esses dias difíceis para que a gente consiga sobreviver. Talvez os dias ruins não tenham fim porque estamos procurando neles um sentido que simplesmente não existem. E aí é justamente, de novo, que o Viktor Frankl propõe em fazer um deslocamento da nossa pergunta. Não perguntar ao sofrimento que sentido ele tem para nós, mas perguntar a si mesmo: qual é a minha resposta diante de um sofrimento? Que resposta esse sofrimento espera de mim? E aqui eu estou lendo as lentes, a partir das lentes do Viktor Frankl, que ele vai dizer: o ser humano não é primariamente movido pela busca do prazer. Na compreensão dele, ele vai fazer uma distinção, ele vai contrariar o pensamento de Freud e também de Alfred Adler, que Freud entendia que nós, enquanto seres humanos, temos essa busca sempre como primazia para o prazer. E o Adler vai dizer que nós, enquanto seres humanos, temos desejo de poder. E ele vai dizer: não, o que nós procuramos é a busca de sentido. E o sentido, insiste ele, não se inventa, é uma descoberta. E frequentemente se descobre precisamente onde a vida parece mais vazia de promessas. É nesse lugar onde a gente entende que chegou ao limite, que, de alguma forma, se apresenta como uma chance, a possibilidade da gente descobrir o sentido. Não é, e aí o Viktor Frankl vai trazer essa expressão, não é no ato grandioso, não é no gesto milagroso, mas é na miudeza da existência. Talvez
é no trabalho que a gente faz, no amor que a gente oferece e, sobretudo, na atitude que a gente assume diante de um sofrimento que a gente não conseguiu evitar. Parece que a proposta dele é justamente de ampliar os nossos horizontes e dizer assim, não existe uma forma da gente mudar as circunstâncias, não. Mas resta ainda a liberdade. E a última das liberdades humanas, que é escolher com qual postura a gente vai viver diante dessas dores. E, de novo, não significa afirmar aqui que a gente vai poder controlar tudo o que acontece com a gente. Muito pelo contrário. Não escolhemos todas as circunstâncias da nossa vida, mas podemos, em alguma medida, escolher a postura com que nos colocamos diante delas. O sofrimento pode sim limitar as nossas possibilidades, mas não necessariamente precisa determinar integralmente quem você é, quem nós somos. Então, o sentido nessa perspectiva, insisto, nasce não necessariamente como algo grandioso. Às vezes, ele se encontra numa pessoa que a gente ama, numa responsabilidade que ainda precisamos assumir, em uma tarefa que somente nós podemos realizar, numa palavra que ainda precisamos dizer, numa reconciliação que precisa acontecer, ou simplesmente na decisão de permanecer disponível para aquilo que a vida ainda pode oferecer. Quantas vezes a gente não vai se perguntar, quando é que isso vai acabar? Mas o que a gente precisa enxergar nesse processo de existência é outra pergunta. Quem eu me torno enquanto isso não acaba? Porque a produção de sentido não é algo que se pensa, é algo que se vive. Essa perspectiva é especialmente importante nessa cultura que frequentemente nos ensina a considerar a felicidade como uma obrigação, uma coerção absoluta que precisamos parecer estar bem, produzir, alcançar resultados, manter uma aparência de equilíbrio e demonstrar que estamos avançando. A gente precisa retomar essa pergunta. Não é apenas olhar porque a gente realmente, de fato, deseja que esse mal, e aqui a gente precisa fazer esse parênteses, eu não estou glorificando o sofrimento, não estou trazendo a exaltação e nem dizendo que o sofrimento, de alguma forma, precisa vir para que a gente passe por um processo de mudança, não. Mas ele é circunstância da vida. E, dado essa circunstância, a gente precisa encará-lo e, de certa forma, repensar de como é que a gente se torna, para que a gente não se desumanize. Também. Quando a tristeza permanece, a gente pode começar a acreditar que há algo errado conosco. Por quê? Porque nós estamos imersos em uma cultura que fabrica o tempo todo a aparência de felicidade. A existência humana não é composta apenas de conquistas. Há perdas, há fracasso, há cansaço, há silêncio, há incerteza, há recomeço. Então, viver não significa estar permanentemente bem, significa continuar em relação com a própria existência, mesmo quando ela atravessa regiões que não compreendemos. É aí que surge uma forma de coragem que não se manifesta de novo em grandes gestos, mas na decisão cotidiana de levantar-se, de preparar um café, de cumprir uma pequena tarefa, de conversar com alguém, de contemplar o mundo e dizer interiormente, ainda estou aqui. O que o Evangelho nos conduz é uma espécie de resistência. Resistência interior, do coração. Não é uma resistência endurecida, como se se tornasse indiferente à dor, mas uma resistência capaz de preservar a liberdade interior. Porque aqui, a gente sabe, o sofrimento nos fere. Nos fere, nos machuca. Mas o sofrimento não precisa necessariamente nos transformar em pessoas incapazes de amar.
Esse é o cuidado que a gente precisa ter. A perda vai nos marcar, claro, mas não precisa apagar todas as possibilidades futuras. Uma fase ruim pode ocupar muito espaço em nossa vida, mas ela não precisa ocupar todo o significado da nossa vida. O Evangelho nos ajuda a recuperar essa dimensão essencial da esperança. E, de novo, aqui, não é necessariamente a esperança que tudo vai acontecer exatamente como a gente deseja, mas a esperança é que a existência ainda pode conter sentido, mesmo em circunstâncias as quais você não escolheu viver. Então, a pergunta, como viver quando os dias ruins parecem não ter fim, dialoga profundamente com a outra pergunta. Como permanecer humanos quando a existência se torna difícil? Percebe? A gente muda o prisma. É como ainda eu consigo manter o meu coração íntegro e não me torno refém da dor, enquanto a dor pode produzir muita mágoa, ressentimento, incapacidade de me tornar aberto ao outro encontro, ao outro olhar, incapaz de manifestar perdão, afeto e amor. Como a gente pode permanecer humano quando a existência se torna desagradável? Primeiro, talvez seja necessário reaprendermos a parar. A gente precisa reaprender a parar. Vocês sabem, né? Eu já tenho falado aqui que eu tenho alguns autores prediletos. E o Byung-Chul Han, junto com José Tolentino, ele oferece uma crítica poderosa à nossa sociedade atual. Para ele, a gente vive numa espécie de época marcada pelo excesso de tudo, de desempenho, de produtividade, de informação e de autoexploração. Fica comigo, você vai entender porque isso vai se encaixar no nosso tema. Então, hoje, o que acontece com a gente? A gente não é pressionado apenas por uma autoridade do lado de fora. Sabe, existe um poder do lado de fora te pressionando o tempo todo? Não. Muitas vezes esse poder se transforma em uma cobrança de si mesmo. Então a gente precisa o tempo todo, a gente se autocobra, se autoexplora e, portanto, a gente nessa coerção interior, a gente precisa produzir, melhorar, alcançar, responder, atualizar, mostrar resultados, permanecer permanentemente disponível. Aí, nesse contexto, até os dias ruins podem ser experimentados como um fracasso pessoal. Até esses dias às quais a gente vai atravessando essa dimensão da qual a gente não escolheu, como uma consequência da nossa atitude, como um peso e uma culpa de si mesmo. Se a gente está triste, a gente deveria melhorar. Se a gente está cansado, a gente deveria descansar apenas para voltar a produzir. Se a gente fracassa, precisa transformar rapidamente o fracasso em aprendizado. Se a gente está sofrendo, a gente precisa encontrar imediatamente uma explicação, percebe? Como se o tempo todo a gente fosse obrigado a reinventar, não o coração, mas reinventar uma resposta, fabricar algum tipo de produção, de desempenho, de performance, para mostrar uma aparência que não existe no nosso coração. E aí, a crítica que ele faz permite a gente perceber que talvez uma parte do nosso sofrimento vem da incapacidade de simplesmente a gente estar. Porque como a gente está acostumado a essa lógica do desempenho, que a gente passa a avaliar a nossa própria existência segundo esses critérios de produtividade, e o descanso que o nosso corpo precisa de fato descansar, precisa ser útil.
Por isso, quando a gente está imerso a essa demanda existencial, a esse colapso interior, o que talvez seja mais necessário nesse momento é a gente reaprender a parar. Parar não significa desistir da vida, significa interromper a lógica segundo a qual o nosso valor depende permanentemente daquilo que a gente consegue produzir. E aqui existe uma diferença. Existe a vida produtiva, e que a gente precisa trocar esse sentido por uma vida significativa. Nem tudo que tem valor pode ser medido por resultados. E a gente precisa ser devolvido a isso. Porque há momentos em que a tarefa mais humana não é fazer mais, mas é a capacidade de recuperar, a capacidade de contemplar. Vai chegar um momento em que a tarefa humana não é fazer mais, é caminhar sem objetivo produtivo. É sentar-se diante de uma janela, é escutar uma música, é conversar sem pressa, é fazer uma refeição com atenção, é permitir que o silêncio exista, é olhar para uma árvore sem precisar fotografá-la, é reencontrar a experiência de estar presente. Por que eu digo isso? Porque isso é especialmente importante nos nossos períodos de sofrimento. Porque quando a gente quer desesperadamente que um momento ruim termine, nossa mente pode ficar nessa presa, numa espécie de contagem regressiva. Quando isso vai passar? Quando vou voltar ao normal? Quando vou conseguir ser feliz novamente? E essa expectativa pode se tornar e pode tornar o presente quase insuportável. Então, parar significa não exigir que cada instante nos conduza imediatamente a um resultado. É permitir que a vida tenha outros ritmos. E aí, o que a gente precisa olhar para o nosso coração? É fazer com que esses dias ruins não precisem ser transformados em dias produtivos. Meu irmão, o sofrimento já bateu a sua porta, a perda já está aí com você e você ainda quer ser resiliente. Abandone essa imagem de resiliência. Isso faz mais mal do que te possibilita a um processo de recriação. É quando a gente para, é que a gente pode se escutar, é o momento que a gente para, que a gente pode ter contato com a nossa dor. É quando a gente para, quando a gente encontra na nossa própria vida um momento onde simplesmente descansar e respirar já vão ser formas legítimas da sua resistência. Não é mais produção, não é mais desempenho, não é mais performance. É aceitar esse outro ritmo que a vida te deu, que a vida está. Segundo, tente transformar a dor em possibilidade de criação. Não é de produção, é de reinvenção, de criação. E aqui o velho Nietzsche nos oferece uma resposta interessante. Porque a forma do Nietzsche pensar a vida, ela não elimina o conflito da existência. Para ele, a vida vai conter, sim, sofrimento, tensão, perda, contradição e transformação. A questão decisiva não é construir uma existência livre de dificuldades, não, mas desenvolver uma relação afirmativa com a própria vida. E aí eu acho interessante porque isso nos sugere uma maneira importante, particularmente singular, de buscar a afirmação
da existência e, sobretudo, a capacidade de transformar aquilo que nos acontece. E buscar essa transformação diante daquilo que nos acontece, não se trata de aceitar passivamente tudo o que nos ocorreu, mas de perguntar se podemos incorporar a nossa experiência a um jeito criativo de ser. E aí, uma das questões mais provocativas do Nietzsche é a possibilidade, justamente, de dizer um sim à própria vida, mesmo diante de suas dimensões dolorosas. E essa atitude está muito distante de uma felicidade superficial. Trata-se de uma afirmação que inclui a existência inteira. Tudo que aí te atravessa, aquilo que foi bom, aquilo que foi belo, mas também aquilo que te feriu, aquilo que você deu certo, mas também aquilo que te fracassou, aquilo que de alguma forma trouxe impossibilidades, mas que também você se reinventou. Tudo isso é a argamassa para tornar a tua vida inteira. E aí, de certa maneira, eu me lembrei rapidamente do aforismo de Romanos, onde se diz que todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que estão em Deus, daqueles que amam a vida. É tudo isso aí, é esse inteiro, é a dor, mas também há espaço, de alguma forma, que você já experimentou de alegria. Há desilusão, mas também há espaço de afeto. É essa afirmação que a gente precisa fazer da vida. E aí, em dias assim, a pergunta é: o que é que eu faço com aquilo que me aconteceu? O que é que eu faço com essa experiência? E essa pergunta, ela desloca o eixo da nossa dor. Em vez da gente perguntar por que isso aconteceu comigo, a gente começa a se perguntar: o que posso criar a partir disso? E, de novo, isso não significa justificar o sofrimento, porque nem toda dor possui uma razão, nem todo trauma precisa ser transformado imediatamente em uma lição. Mas há acontecimentos que a gente precisa reconhecê-los, elaborá-los, chorá-los, e às vezes, muito depois, pode surgir uma possibilidade de criação. Talvez não seja agora, mas com o tempo, isso venha a ser usinado para que a gente possa não deixar de perceber que, de algum modo, de alguma maneira, uma perda pode aprofundar a nossa compreensão diante de quem também sofre. E eu tenho vivido dias assim. Há 4 meses eu perdi a minha mãe. E ontem eu confessava para a Karine que eu não sabia do eco e do tamanho da minha mãe em mim. E isso faz a gente olhar para a vida, hoje eu posso dizer isso, com a maior profundidade. É recriação. Um fracasso pode revelar uma vocação que estava escondida atrás de expectativas alheias, não eram as suas. Você estava tentando cumprir o roteiro de quem tentou dar um destino para você. Não eram suas escolhas. Percebe? Talvez vai chegar esse momento onde você vai conseguir olhar e transformar aquilo que é dor e sofrimento em uma reinvenção, em uma recriação. Uma mudança inesperada pode nos obrigar a abandonar uma identidade que já não correspondia àquilo que a gente estava se tornando. Eu brincava com a Karine, isso, o bom de estar, não é o bom, né? Não é a palavra adequada, não é a palavra elegante, mas a desculpa que a gente pode dar diante do luto, né, de quem está enlutado ainda, é ser mais cara de pau, né? Não tentar
ser tão cortês assim com determinadas pessoas que são arrogantes, intransigentes com você. Talvez seja isso. Às vezes a gente precisa abandonar uma identidade que não corresponde àquilo que a gente deseja ser, porque a gente foi atravessado por essa mudança. Uma fase de solidão pode nos ensinar a diferença entre estar sozinho e estar abandonado. Há uma diferença. Eu tenho muita dificuldade, óbvio que hoje com a maturidade, de as pessoas, não é solidão, é solitude. Não, é solidão. A mesma palavra, mesma semântica, o mesmo significado, é solidão. Mas a saída seja justamente isso aqui. Talvez chegue um momento em que a gente compreende uma fase da nossa vida que a gente estar sozinho não significa que a gente não tenha ninguém, que a gente está abandonado, que a gente não tenha um ponto de apoio, não tenha um olhar que nos devolva amor. É porque a gente decidiu estar sozinho. Eu tenho muitos momentos assim. E gosto. Porque é um momento que eu me enxergo, me olho. E talvez aqui a corrida seja esse grande revelamento para mim. Uma espécie de oração. E, portanto, eu não gosto de correr com ninguém ao lado. Márcio, Elienay, muitas vezes, muitos convites, e eu não vou. É o meu momento, é o meu instante. Talvez seja isso, essa busca do interior do interior, como já cantou Vanderly. E aí, a gente também precisa se perguntar quantas vezes a gente sofre, não apenas por aquilo que nos acontece, mas porque a gente acredita que deveríamos ser diferente do que somos. Quantas imposições que a gente carrega. Deveríamos ter sucesso naquele ritmo, deveríamos ter aquela carreira, deveríamos ter aquela relação, deveríamos ser fortes o tempo inteiro. Então, o que a gente precisa, talvez, fazer a pergunta é, a despeito, ou não a despeito, mas com a dor, com o sofrimento, diante dessa circunstância, qual é a vida que realmente eu quero viver? Então, atravessar os dias ruins também pode significar um processo de transformação. A gente não precisa sair deles exatamente como a gente entrou. Não permita que aquilo que aconteceu seja a única definição daquilo que você será. A vida não pode ser reduzida às circunstâncias que nos atingiram. Existe também a potência de responder, de criar, escolher, reinventar e começar novamente. Aí eu concluo com um verso da Cecília Meirelles, não postei, não coloquei no slide, que é um versinho simples, bonito e muito bonito. Mas a vida só é possível reinventada. Vocês pensaram que terminaram, né? Tem mais um, e esse é o último. É preciso reaprendermos a acolher a fragilidade. E a gente precisa recuperar uma profundidade espiritual aqui. A fragilidade, ela não precisa ser escondida diante de si, de Deus. Sabe por quê? Porque uma espiritualidade que se desenvolve atenta ao interior, ao coração, ao silêncio, à vulnerabilidade, à esperança e à capacidade de reconhecer Deus no cotidiano, ela nos ajuda a compreender que a fé não precisa ser uma fuga das experiências concretas. Pelo contrário, ela pode ser uma maneira de habitar de maneira mais profunda a realidade. É por isso que Jesus chama no capítulo 11 de Mateus 28, venha a mim, é você que está cansado, não precisa disfarçar a tua dor.
E isso significa que quando a gente estiver sofrendo, a gente não precisa fingir dizendo diante de Deus. A gente pode dizer, estou cansado, eu não compreendo, eu tenho medo. A gente pode perguntar, Deus, onde é que você está? Sabe por quê? Porque vocês não leem a Bíblia, gente. Porque na tradição bíblica está repleta de pessoas que oraram a partir da crise, do abandono, da dúvida. E os salmos representam isso. Os salmos não apresentam pessoas tranquilas, apresentam pessoas que choram, que reclamam, que questionam, que esperam. E aí, nesse sentido, uma espiritualidade madura não transforma Deus numa explicação rápida para o sofrimento. Ela cria um espaço na qual o sofrimento pode ser colocado diante de Deus sem precisar ser disfarçado, sem carregar um disfarce, um simulacro. Porque quando estamos diante de uma fé que acolhe nossas dores e impotências, redescobrimos o valor do silêncio. Não o silêncio como vazio, mas como lugar de escuta. Quando tudo dentro de nós grita, talvez seja necessário criar espaços em que não precisamos imediatamente responder a nada. E aí, talvez quando a gente estiver atravessando esses dias, também a gente precisa ressignificar e permitir ser cuidado. A gente precisa abandonar uma espiritualidade equivocada que transforma a necessidade de ajuda em sinal de fraqueza. Por quê? Porque a gente é ensinado numa cultura que a gente acredita que deveria conseguir resolver tudo sozinho, inclusive a dor. Mas a experiência cristã nos aponta para outra direção. Ninguém vai viver sozinho. É a comunidade. É a amizade, é a escuta, o abraço, a solidariedade, o cuidado que fazem parte da própria possibilidade da gente permanecer de pé. Se a gente não conseguir permanecer de pé, a gente permanece sentado. Se a gente não conseguir permanecer sentado, a gente pode permanecer deitado, mas a gente pode estender as nossas mãos e dizer assim, me ajude, sem medo, sem vergonha, sem culpa. Aí a gente precisa refazer algumas perguntas espirituais importantes durante esse momento. Não somente perguntar onde Deus está, mas a gente pode pensar, porque a gente é muito desatento. Muito desatento. Nesses dias ruins que você já atravessou, que você está atravessando, e não se engane, você vai atravessar. Talvez a gente pode se perguntar, quem está comigo? Quem está comigo? Não é perguntar onde Deus está, mas mudar a direção e se perguntar, quem está comigo? E a outra é, por quem eu ainda posso cuidar, mesmo enquanto também preciso ser cuidado? E aí eu acho interessante porque essa última pergunta é porque o sofrimento ele pode nos fechar completamente em nós mesmos. Quando tudo dói, nossa percepção tende a ficar concentrada na própria dor. Mas pequenos gestos de cuidado podem romper esse isolamento. E a nossa fé nesse horizonte não promete necessariamente que todos os dias vão ser bons, mas ela oferece uma maneira diferente de atravessá-los, na confiança de que a fragilidade não nos torna menos dignos de amor, porque quando não conseguimos sustentar sozinhos o peso da vida, a gente precisa aprender a recebê-la também através dos outros e a confiar que a nossa fragilidade não nos exclui do amor. Você quer ficar em pé comigo nesse instante?
Eu tenho feito um exercício particular, porque vocês ouviram bastante aqui, mas eu queria propor um exercício espiritual para você, para mim. Porque uma reflexão talvez só se completa quando ela desce ao corpo, ao nosso cotidiano. Por isso eu pensei num exercício simples para a gente, para esses dias em que a gente não se vê o fim. Não é uma fórmula mágica, mas talvez seja um pequeno ritual diário para você e para mim. Em poucos minutos, depois de dias a fios trabalhados, esse ritual ele não promete apagar o dia ruim nem antecipar o seu fim. Mas talvez proponha, mesmo dentro dele, um instante possível para parar, nomear o esforço já feito, afirmar algo, em vez apenas de suportar, e terminar o dia com um gesto de cuidado consigo, ou talvez com alguém. E aí eu propus esse exercício espiritual para você no final do dia. Eu vou colocar no grupo. Que ele tem 4 momentos. O primeiro momento é a pausa. É 1 minuto sem fazer absolutamente nada. A ideia é que seja sem tela, sem listas de tarefas, sem tentar resolver o dia. Apenas respirar e permitir que o corpo perceba que o esforço de hoje já pode, por hora, parar. É o momento da pausa. O segundo momento é o momento da pergunta. Em vez de perguntar por que este dia foi tão difícil, a gente pode perguntar que resposta esse dia espera de mim. E em que pequeno gesto eu consigo dá-lo. Pode ser algo mínimo. Ter se levantado, ter respondido com paciência, ter pedido ajuda, anotar uma frase apenas. O terceiro gesto é a afirmação. Talvez você pode escrever uma frase que começa assim: ainda assim, eu escolho ficar aqui. Ainda assim, eu escolho o amor. Ainda assim, eu escolho o afeto. Ainda assim, eu escolho não responder. É nomear algo e dizer para si mesmo, mesmo em meio à dificuldade, não é negar a dor, é recusar-se a apenas ser espectador desta dor. E o último gesto é um gesto de compaixão e cuidado de si. Feche o dia com um gesto concreto de cuidado. Talvez mandar uma mensagem para alguém. Um copo de água bebido com atenção. Aqueles assim, bem gelado. Você percebe a água descendo, né, pela garganta. O que você ainda pode fazer? Se comprometer, tomar a medicação na hora certa? O que você pode fazer? Fazer um alongamento,
para acordar o corpo. Pode ser um gesto de compaixão e de cuidado com alguém, mas também um olhar e cuidado de si. Não é uma cartilha, mas são pequenos gestos concretos de quem sabe que o seu coração possa ser cuidado. Vamos orar essa canção? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és pra mim, oh, tu és o Deus da minha salvação. Você não está sozinho. És o meu dono, minha paixão. Você não está sozinho. Minha canção e o meu louvor. O convite de Jesus é um convite de cuidado. Os seus dias são ruins. Você tem passado por momentos difíceis. Ele faz o convite. Venha a mim. Venha a mim. Talvez o fardo não seja resolvido, mas você pode compartilhá-lo. Talvez a dor não seja resolvida, mas você pode olhar para ela e dizer que ela não vai determinar o jeito que você vai viver essa história. Que você não vai perder o coração. Que você não vai se tornar insensível. Porque é um amor que cuida de você. Me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre
minha canção e o meu louvor. Continua fazendo esse aleluia. Preste atenção nessa história. Fernando Silva dirige o Hospital de Crianças em Managuá. Na véspera de Natal, fica a trabalhar até muito tarde. Os foguetes estalavam e os fogos de artifício começaram a iluminar o céu quando Fernando decide-se a ir embora, porque em casa esperavam-no para festejar. Ele percorreu uma última vez as salas para verificar-se de tudo que estava em ordem. E numa delas sentiu que havia passos a segui-lo. Passos de algodão. Virou-se e descobriu que um dos miúdos internos caminhava atrás dele. Na penumbra, o reconheceu. Era um menino que estava sozinho. Fernando reconheceu a sua cara marcada pela morte e aqueles olhos que pediam desculpa ou talvez pedissem licença. Fernando aproximou-se e o menino roçou-lhe a mão. Diga, sussurrou o menino. Diga a alguém que eu estou aqui. Deus sabe que estamos aqui. Onde quer que existencialmente estejamos, Ele sabe encontrar-nos e reencontrar-nos. Deus sabe reconhecer os nossos frágeis passos de algodão, os intermináveis corredores solitários onde a noite nos persegue, o medo que a certas horas se lê nos nossos olhos desamparados. Deus sabe. Deus sabe decifrar o fio de voz que nos falha quando temos de dizer-nos, e sabe recolher com amor cada uma das palavras que eu e você deixamos em silêncio. Deus sabe. Que a graça de Deus, nosso Senhor, Salvador, que o amor de Deus, nosso Pai, comunhão e a doce e esperançosa consolação do Espírito possa ser derramada como um bálsamo no teu coração, hoje e sempre. Se você deseja isso, diga amém. Boa semana. Deus abençoe. Me submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas.